Nós temos meditado uma série de mensagens na primeira carta do apóstolo João à igreja do Senhor. Primeira carta do apóstolo João na igreja do primeiro século e a nós hoje, na igreja do presente século. 1 João, capítulo 2, versos 3 a 11. Esta é a porção da palavra que vamos meditar nessa noite. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Se você não puder ficar de pé, não tem problema. Eu estou vendo que tem algumas crianças no colo das mamães. Mas quem puder ficar de pé, coloque-se de pé. Vamos fazer uma leitura desse texto, uma leitura alternada, capítulo 2, versos 3 a 11. Eu vou ler os ímpares, os irmãos a uma só voz, os pares. Vamos iniciar. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Podeis assentar, meus queridos. Orar nunca é demais. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e peça que o Espírito Santo continue falando ao seu coração nessa noite, que teu Espírito Santo abra o seu entendimento, para que possamos perceber a ministração de Deus nas nossas vidas nessa noite. Pai, na tua presença, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Clamamos a ti, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja aplicando a tua palavra em nossos corações, que ela não volte vazia, mas que ela venha se multiplicar em nossas mentes e corações, que saiamos daqui de uma forma totalmente diferente da qual entramos, e saiamos daqui mais fortalecidos no Senhor, mais convencidos do teu chamado, mais dispostos, ó Pai, a andar na luz como o Senhor está na luz. Nós assim oramos e colocamos nossas vidas em tuas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, nós já vimos no decorrer dessa carta, até este ponto que lemos hoje, uma série de exposições. E desde o primeiro versículo, João vem ministrando à igreja. É uma carta, é uma sequência de raciocínio, e aqui ele está dando continuidade ao seu ensino apostólico. Não é um ensino que caiu do nada, ele está dando uma continuidade àquilo que ele vem ministrando desde o primeiro versículo. Dos versos 1 a 4, ele ministra a igreja e reafirma: Deus Filho é o Jesus Cristo, o Deus encarnado. A partir do verso 5 até o verso 10, João ministra a respeito da natureza de Deus e da natureza do homem. João revela a natureza de Deus, que Deus é luz, e João revela a nossa natureza contaminada pelo pecado. No verso 2, no capítulo 2, versos 1 e 2, João, de uma forma paternal, se dirige à igreja: filhinhos meus, e mostra, que não podemos tratar o pecado com indiferença, mas também não temos por que nos desesperar quando, ocasionalmente, pecamos contra Deus, porque temos um advogado junto ao Pai, Deus Filho, que intercede por nós. E a partir do verso 3 até o verso 11, João está expondo, na sequência desse raciocínio, se Deus é luz, devemos andar na luz como Ele está na luz. João está expondo duas evidências que são importantíssimas na vida de um cristão.
aquilo que vai testificar que eu estou na luz. Ele está expondo dos versos 3 a 11, duas dessas principais evidências que testificam a respeito da minha fé. São coisas que percebemos com os olhos, independente do que eu falo, independente da minha religiosidade, são evidências perceptíveis com os olhos de quem nos observa. E que evidências são essas que João aponta nesses versículos 3 a 11? Então é disso que ele passa a falar à igreja. A partir do verso 3, ele está dizendo: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. E aqui no verso 6 ele diz, ele completa. A primeira evidência está aqui nos versos 3 a 6. No verso 6 ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ele quem? Jesus Cristo. Se eu permaneço em Cristo, devo andar como ele andou. Nós poderíamos até dizer que nós somos chamados para imitar. Nós somos chamados para imitação. Eu e você somos chamados para imitação. E isso não é brincadeira. Isso não é coisa do acampamento infantil. Nós somos chamados para imitação. Imitar quem? Jesus Cristo. Andar como ele andou. Andar como Jesus andou. Assim como ele andou. O Senhor nos resgatou das trevas para a sua luz, para que imitássemos a ele, e não aqueles que estão nas trevas. A igreja de Cristo é chamada para andar como Cristo anda, e não como anda o mundo que se encontra nas trevas. Então nós encontramos nesses versos 3 a 6 a primeira evidência de que somos salvos, de que somos eleitos em Cristo Jesus, que de fato temos conhecido a Jesus Cristo, que Jesus Cristo é uma realidade na nossa vida. Qual é essa primeira evidência que testifica, que diz respeito à minha fé, à fé de uma pessoa? É a evidência moral. É a evidência moral. João está tratando sobre o pecado. Desde o verso 6 ele vem falando sobre o pecado, sobre confessar, sobre não pecar, sobre o fato de nossa natureza estar corrompida pelo pecado. Então a primeira evidência que temos aqui dos versos 3 em diante até o 6 é uma evidência moral. Os mandamentos de Deus revelados nas Escrituras nos mostram, revelam o caráter santo de Deus. E também revelam a nossa miséria espiritual, a nossa miséria moral. E quando guardamos os seus mandamentos, como diz aqui o verso 3, testemunhamos que realmente o temos conhecido. E por guardar os seus mandamentos, caminhamos em novidade de vida. Caminhamos em santidade. Caminhar em santidade se torna o nosso estilo de vida. Não é algo estranho, não é algo alheio a nós, mas passa a ser o meu estilo de vida. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos nos exortam a combater o pecado. Nos exortam a isso. Por isso, uma das principais evidências da salvação na vida de um cristão é a evidência moral. O meu comportamento diz muito mais a meu respeito do que as minhas palavras. Dos versos 5 a 10, João desafiou a igreja, provocou a igreja a uma reflexão. Se dissermos, por 3 vezes ele provoca a igreja com essa reflexão. Se você diz que está na luz, ande como quem está na luz. E ele provoca a igreja a essa reflexão e está dando continuidade a isso. Eu não me refiro a uma evidência moral, uma ética, segundo o que é politicamente correto, segundo o que é aceitável segundo a sociedade. Eu me refiro a uma moral, uma moralidade, a uma ética pessoal rendida à ética e à moral de Deus, revelada nas Escrituras.
O nosso senso de moralidade precisa estar rendido ao senso de moralidade de Deus. Porque a moral do mundo é totalmente distinta da moral de Deus, do caráter de Deus. O meu caráter precisa estar rendido ao caráter de Deus. E o caráter de Deus precisa moldar o meu caráter. Por isso a nossa mente, ela é transformada, ela é renovada por guardarmos os mandamentos do Senhor. E o salmista, no Salmo 119, traz para nós uma declaração de extrema importância. Olha o que diz o salmista no Salmo 119. Guardo, no verso 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Queridos, esta precisa ser a disposição da nossa consciência, essa precisa ser a nossa disposição de mente. Assim como o salmista declara para Deus que guarda no seu coração os seus mandamentos e que anseia por andar retamente conforme os mandamentos do Senhor, assim precisa ser a nossa disposição, assim precisa ser a nossa dedicação. E nós precisamos buscar ao Senhor. Senhor, ensina-me os teus preceitos, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Essa é uma evidência, é isso que revela em nós essa evidência de um caráter transformado. E não é o que falamos, mas é como somos, como agimos, como lidamos com os desafios do dia a dia. Porque a minha ética pessoal, a minha ética humana, não serve para nada se ela estiver distanciada dos mandamentos do Senhor. Que não somos salvos pela nossa moralidade. Não, nós somos salvos por Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, a nossa moral, o nosso caráter é transformado para a glória do Senhor. Amém, irmãos? E nós precisamos buscar, guardar os mandamentos do Senhor para não pecar contra Ele. Então a primeira evidência que testifica a respeito da minha fé é a minha conduta moral. Essa é a evidência moral. E João está tratando disso. Nos versos 3 a 6. Verso 5, ele diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E ele completa no verso 6. Em que sabemos que estamos nele? Andar assim como Jesus andou. Andar como Jesus andou. Então a primeira evidência da salvação, a primeira evidência de que a nossa fé é uma fé viva, é andarmos como Jesus andou. É uma evidência moral. E isso é perceptível aos olhos humanos. Não é coisa do coração. Aquilo que nós demonstramos para as pessoas, as nossas reações, os nossos comportamentos, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de vestir, a nossa forma de nos comunicar por escrito ou palavras ou sinais, como interagimos com o mundo, como comportamos com o mundo, quem nós somos, quando estamos no oculto ou como estamos às claras, quem nós somos, a evidência moral. E a partir do verso 7, João aponta uma outra evidência importantíssima, que revela que de fato estamos na luz, como Ele está na luz. Ele começa esse trecho com mais uma expressão fraternal, paternal. Verso 7, amados. Ele se refere à igreja como amados. No verso 1 do capítulo 2, filhinhos meus. João trata de assuntos sérios, profundos, com amor, com fraternidade. Porque a Bíblia não adula ninguém, a palavra de Deus não nos adula. Ela revela a verdade, mas revela a verdade com amor. Com amor.
E ele diz: amados, não vos escrevo um mandamento novo. Sobre o que ele está se referindo? Que mandamento é esse que não é um mandamento novo? Lá em João 13:34, o evangelho do próprio apóstolo João, ele deixa muito claro que mandamento é esse, que não é um mandamento novo. João 13:34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João não está pregando novidade, não está trazendo as últimas notícias da época. Não é um mandamento novo. É o mandamento que Deus ordenou aos seus filhos: ameis uns aos outros. Qual é a segunda evidência de que, de fato, andamos na luz? Amar o próximo, amarmos uns aos outros. Essa é uma outra evidência importantíssima de que, de fato, sou um eleito de Cristo, sou um salvo em Cristo Jesus. Minha fé, de fato, é uma fé verdadeira, alicerçada em Cristo. O meu amor pelo próximo. E quando ele fala que o próximo não se refere ao mundo, se refere aos irmãos na fé. Ele está se referindo à igreja. Não está se referindo ao mundo, porque nós bem sabemos que inevitavelmente nós não teremos comunhão com o mundo. Por que comunhão há entre luz e trevas? É impossível. Em algum momento de nossa caminhada, nós teremos relacionamentos rompidos, relacionamentos quebrados, por causa de Cristo, por não negociarmos os valores e os princípios da palavra de Deus. Isso é inevitável. Mas entre nós, povo de Deus, família de Deus, a expressão do amor é uma evidência de que somos de fato seus filhos, que de fato andamos na luz, como Ele está na luz. Então esses versículos de 7 a 11 estão apontando para esta verdade. Assim como João 13:34. Verso 9 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Está em trevas. Essa evidência é a evidência social. Como nos relacionamos uns com os outros. Primeira evidência, moral, caráter transformado. Segunda evidência, como me relacionamos uns com os outros, evidência social. 1 Coríntios 3, versos 1 a 3, traz para nós uma realidade nua e crua da igreja do Senhor. A igreja não é composta por homens e mulheres perfeitos. Quem são as pessoas que compõem a igreja de Cristo? Não são pessoas perfeitas. 1 Coríntios 3, versos 1 a 3 diz assim: olha que coisa chocante. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Isso é Paulo escrevendo à igreja de Cristo. Não estava escrevendo para o mundo. Nós muitas vezes somos indiferentes ao pecado que há em nós e damos vazão para o pecado. Assim nos tornamos crentes carnais. Assim deixamos de amar o próximo. Assim vivemos em contendas, divisões, ciúmes, desprezo, raiva. Tratamos as pessoas com alfinetadas, com partidarismos, com menosprezo, com ressentimentos. Isolamos, somos indiferentes. Isso revela a carnalidade, não a espiritualidade. A segunda evidência de que de fato estamos na luz é uma evidência social. Como nos relacionamos uns com os outros na família da fé. Na família da fé. Porque na família da fé não tem desculpa.
que todo filho de Deus tem o dever de buscar santificação. Então não tem desculpa para o pecado. Todo filho de Deus tem o dever de reconhecer os pecados, confessar os pecados e pedir perdão e liberar perdão. Não tem desculpa para ressentimentos. Todo filho de Deus tem que saber e tem que ter consciência de que não passa de um miserável pecador, que se não fosse o sangue de Jesus, não tinha escapatória. Então, onde há espaço para o orgulho e para a arrogância entre a família da fé? Não tem espaço. Amados, nós precisamos caminhar em uma comunhão verdadeira, não ignorando a nossa natureza pecaminosa, mas lembrando e reconhecendo que temos o Espírito Santo da promessa. Além disso, temos o Senhor Jesus Cristo que intercede por nós junto ao Pai. Por que haveria entre nós quebra de comunhão? Por que haveria entre nós ressentimentos, desentendimentos? Por que haveria entre nós quebra de relacionamentos? Tudo isso só testifica a respeito das trevas. Não importa se eu me acho espiritual, não importa se eu penso ser um homem ou uma mulher de fé, mas se eu não trato o meu irmão em Cristo com amor, eu estou dizendo para a comunidade, para Deus, que eu ainda estou em trevas. Eu estou em trevas. E é isso que ele diz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Que evidência social nós temos testemunhado entre nós, nos nossos relacionamentos. A forma como nos relacionamos uns com os outros pode qualificar ou desqualificar totalmente a nossa fé em Cristo. O nosso testemunho qualifica ou desqualifica a nossa fé. De nada nos adianta aparentar espiritualidade, religiosidade, mas tratar o irmão da família da fé com indiferença, desprezo ou desdém. De nada resolve. O que fazer diante da nossa realidade pecaminosa? O que fazer diante dessa necessidade de estarmos juntos como família, mas sabermos que nos espinhamos como porcos espinhos? Quando nos aproximamos, machucamos. O que fazer diante dessa realidade? Pode ter certeza que indiferença e afastamento não é a resposta de um filho de Deus. E muito menos nos estapear, né? E termos desentendimentos e cultivarmos desentendimentos também não é a resposta de um filho de Deus. A resposta não é viver com os conflitos e nem ignorar os conflitos. A única condição aceitável para um filho de Deus é o caminho da submissão às Escrituras, guardar os mandamentos. É o caminho da humildade, reconhecer a minha miséria e reconhecer que o outro também é um miserável pecador. E isso só precisa gerar em nós compaixão uns pelos outros. E terceiro aspecto, interdependência. Interdependência. Somos um só corpo, uma só família. Eu sou o seu suporte e você é o meu suporte. Quando entendermos essas três coisas, humildade, submissão às Escrituras e interdependência, nós vamos viver em comunhão. Nós vamos pelejar pela comunhão da família da fé. Nós vamos andar em amor e assim testificar que estamos na luz, como Cristo está na luz, como Deus Pai está na luz. Sim, nós estamos no corpo do pecado. É verdade. Mas também é verdade que nós temos o Espírito Santo que nos auxilia e nos conduz em cada momento de nossas vidas. Também é verdade que nós temos junto ao Pai, Jesus Cristo, o advogado por excelência que intercede por nós. Então nós não temos motivo de olhar para as dificuldades. Nós só temos razão de olhar para as bênçãos que Deus providencia para nós. O suporte que Ele nos dá por meio de Sua palavra. O suporte que temos no Espírito Santo. E a intercessão do advogado por excelência, Jesus Cristo. Por que olhar para as dificuldades do irmão e da irmã? Por que apontar os dedos?
Por que criticar? Por que julgar? Por que condenar? Por que ser indiferente ao outro? Estar distante? Por que fazer questão de não se relacionar? Nós não temos justificativas, porque o Senhor nos deu tudo o que precisamos para andar em comunhão, para testificarmos que de fato temos conhecido a Jesus Cristo e temos andado como Ele andou. Jesus andou com o traidor por 3 anos, e em momento algum o agrediu, o alfinetou, jogou indireta ou o isolou no canto. Em momento algum. Andemos como Jesus andou. Somos chamados para imitar os passos do Mestre. E para concluir, meus queridos, a mensagem do Evangelho é muito simples. Nós podemos escolher viver do modo fácil ou do modo certo. Viver do modo fácil é o caminho largo, o caminho espaçoso, o caminho que damos vazão a todos os desejos e vaidades do coração. Isso é viver do modo fácil. Ou podemos viver do modo certo. E o caminho do modo certo é o caminho estreito, é o caminho apertado, é o caminhar na luz. É o caminho onde nós fazemos nossas escolhas baseadas nos valores e princípios dos mandamentos de Deus. Se guardarmos os seus mandamentos, levaremos a santificação muito a sério e vamos nos relacionar uns com os outros de forma fraternal, uns com os outros de forma amorosa, de forma cooperativa, amando e nos sustentando mutuamente. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos fechar os olhos?